E nós estamos a falar aqui da primeira religião. Qual é a primeira religião entre cristianismo e islamismo? Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, Cristo em nenhum momento chamou alguém de cristão. Nenhum momento. Ele disse isso. Portanto, sempre falou de submeter-se às ordens de Allah. Logo, Cristo foi muçulmano. E quando que aparece o cristianismo, aparece com Paulo. Depois, isto é, os cristãos do tempo de Paulo chamam-se por cristãos primitivos. Depois é quando aparece o catolicismo, no ano de 325. Podemos ver que o Islã já existia. Com Jesus Cristo, o Islã já existia. Portanto, se um católico vier nos dizer a vossa religião é a nossa religião, a nossa é a primeira, a resposta é mentira. Não é verdade. A primeira religião é Islã. Porque o cristianismo, isto é, o catolicismo, apareceu no ano de 325. Hoje, infelizmente, somos até confrontados por estes que se chamam de cristãos, quando na verdade não são cristãos. Estamos a falar exatamente daqueles que se desvincularam da católica. No ano de 1517, com Martinho Lutero, houve aquela religião chamada luterana. Portanto, quando Martinho Lutero pretendeu, ou então decidiu protestar contra a católica, formou a sua seita. Em 1517, irmãos, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou com a profecia, começou a trabalhar no ano de 610 depois de Cristo. Para 1517, um cristão vir falar comigo e dizer: olha, a vossa religião é a minha é a primeira, uma vez que a religião dele nasceu em 1517, isso é ridículo. Wallahi, isto é ridículo. Porque, e quem são esses? São aqueles que se chamam de protestantes. Nem todos nasceram em 1517. Em 1517 foi apenas uma revolução. E depois apareceram aí igrejinhas, não é? Estão aí igreja pentecostal, igreja sei lá o quê. Apareceram depois. Portanto, a mãe dos protestantes é a igreja luterana. Agora, neste momento nós temos visto um movimento muito grande de pessoas que dizem tiram espíritos, tiram demônios. Aqueles senhores nasceram em 1906 em Los Angeles. Em 1906 é quando eles nasceram. Façamos uma comparação. Muhammad recebeu a profecia em 610 e eles estão a aparecer em 1906. Qual é a primeira religião? É Islã. Primeiro falamos daqueles tempos que Cristo não deixou nenhuma religião chamada cristianismo. Os daqueles tempos, a primeira religião foi Islã. E os deste tempo, a primeira religião foi Islã. Porque se formos a comparar, um pentecostal vem na nossa frente e diz a primeira religião é dele, repudiamos redondamente, porque a religião muitos deles nem sabem quando que a sua religião nasceu, porque a religião deles nasceu em 1906. Aonde? Na América. Nem foi Jesus quem trouxe. Na América, né? Esses são os pentecostais. O cristianismo está dividido assim: catolicismo. Aliás, primeiro temos os ortodoxos, depois temos, quer dizer, a mãe é católica, temos os católicos. Depois, em 1050, na católica houve esta discordância, saiu um grupo que se chamou de ortodoxos, né? E depois temos os pentecostais. Pentecostais são esses que trabalham mais com espíritos, espiritismo, né? Quando diz, em nome de Jesus, faz isto, mas aquilo. Estes são os pentecostais, né? Portanto, em 1977 nascem os neopentecostais. Os pentecostais nasceram em 1906, depois nasceram os neopentecostais. Os neopentecostais nasceram em 1977, com a Igreja Universal. A partir da Igreja Universal para cá, todas essas igrejas chamam-se por igrejas neopentecostais.
Todas essas igrejinhas que vocês estão a ver, esse faz milagre, todos eles dizem que fazem milagre, estão a sair da igreja universal. Portanto, eles são chamados de neopentecostais. Quando é que nasceram? Em 1977. Querem se comparar com o Islã. Ah, nós e vocês, quem são os primeiros? Nós é que somos os primeiros. Aonde? Primeiro de onde? Não são primeiros nada. Estão a nascer agora, mas querem gozar na cara de muçulmanos. Querem acusar os muçulmanos. Portanto, por causa do tempo, tenho a dizer que este tema que trouxemos hoje, que é sobre a primeira religião entre islamismo e cristianismo, a resposta é: a primeira religião entre Islã e cristianismo, a primeira religião é Islã. A Bíblia é que atesta isso também. Aliás, o Corão diz, né? Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, né? Sem dúvida. Mas como a minha área é mais Bíblia, a Bíblia atesta isso, que Jesus Cristo nunca professou uma religião chamada cristianismo. Nunca. Para terminar, quero vos dizer que